A paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você, meus amigos, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. E neste dia, onde estamos vivendo, nesse período de quarentena, resolvi fazer um vídeo sobre a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, do próximo domingo. Haja em vista que muitas igrejas estão fechadas por motivo de segurança. Algumas igrejas estão abertas, ali fazendo o que determinam os decretos municipais, estaduais, federais, mantendo distanciamento, usando máscara, o álcool em gel, fazendo asepsia. E tem aquele grupo de risco, aquelas pessoas que estão em seus lares, que não estão podendo também ir para a escola dominical. E usando essa plataforma, é uma maneira de que você possa aí no seu lar, no seu carro, no seu trabalho, de uma maneira bem sucinta, vamos resumir a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9, do dia 31 de maio de 2020, que tem como título O Mistério da Unidade Revelada. O Mistério da Unidade Revelada. Mas que mistério é esse? É o que vamos aprender no dia de hoje. Que mistério revelado, que estava encoberto e que foi revelado para todos nós, para tanto gentios como para judeus. Que mistério foi esse que foi revelado? O nosso textuário se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus apóstolos e profetas. A verdade e prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica diária, nós não vamos ler aqui porque vamos tentar resumir o máximo possível de seleção, mas se você em uma outra oportunidade puder fazer essa leitura diária, é muito bom. A nossa leitura bíblica em classe, eu vou ler aqui a leitura bíblica em classe, Efésios 3, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Eu vou ler aqui de uma maneira bem rápida, só para destacar, bem rápido aqui, vai destacar alguns pontos importantes. Versículo de número 1 de Efésios capítulo 3, de 1 a 13. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, que são todos aqueles povos que não são judeus. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Muito bom isso. Ao saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Isso aqui já é um resumo da nossa lição, esse versículo de número 6. Versículo número 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis em Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus,
seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Esse é o Leitura Bíblica em Classe. E o objetivo geral desta lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. O objetivo específico é explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, e expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas, e mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno, assim como o nosso irmão Paulo aqui ele falou. Para iniciar, o primeiro tópico da lição fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. Esse mistério foi revelado na Nova Aliança e no Antigo Testamento ele estava oculto. Mas aqui diz: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiados delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Para os gentios, eles serviam diversos deuses, ainda que muitos, pela maneira de como o povo de Israel viviam, alguns se voltou até para Israel, alguns eram até circuncidados, que não era da linhagem de Israel, eram circuncidados, mas a grande maioria, elas tinham seus deuses e não se voltava para o Deus de Israel. Entretanto, não acreditava nessas promessas de Deus para o povo de Israel, que seria também para todo o povo. Até que o próprio em Gênesis lá a gente vê, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas, não falou só, olha, só esse grupo ou só aquele grupo que serão benditos. Não, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que é o mistério? O que é o mistério? A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. É aquilo que estava escondido. Não se refere aqui a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender. Não, isso aqui não é reservar, esse mistério não foi, depois de elucidado e trazido à tona, não foi manifestado só para poucas pessoas, não. Ele foi para toda a humanidade. Diferente aqui de alguns falsos adeptos do misticismo até naquela época, lá que em Colossenses 2,18 se empregava também. O ocultismo. Não, não é nessa linha de pensamento. O item 1 do tópico 1, o item 2, o tópico 2, o desconhecimento do mistério. Ali a expressão que ele diz aqui, no outro tempo ou em outros séculos, não foi manifestado como agora. Ou seja, existia assim, ali em Israel, que a aliança que Deus fez com Israel foi para que Israel pudesse alcançar todas as demais nações. A gente pode ver isso em Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, onde diz assim: Moisés exorta o povo à obediência e fala: guardai-vos, pois, e fazei-vos, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Diante dos milagres que Deus ia fazer em Israel, todas as pessoas de Israel iriam brilhar diante das outras nações, todas as pessoas iam observar e ver, realmente existe um Deus diferente ali em Israel. Porém aqui, esse mistério do Antigo Testamento não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi. Existia essa maneira de Israel ser luz e transparecer para o povo, para as demais nações, que Deus de Israel era realmente o verdadeiro Deus.
Mas não foi bem revelado de maneira clara como desvendado o mistério através do Espírito Santo, através da obra do Senhor Jesus Cristo no Calvário. O item 3 fala sobre assim, o mistério e os profetas da antiga aliança. Como eu já citei, aqui eles fizeram menção delas. Quem? Os profetas da antiga aliança. Eu citei aqui Gênesis 12, 3, que corrobora, quando ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que esses profetas não sabiam era como isso iria acontecer. A maneira que iria quebrar esta barreira racial e religiosa. Como Cristo iria unir todos os povos, os judeus e as demais nações, em um único só povo. É como diz aqui, a unidade, como é que ele ia revelar, como é que ia ser um só esses povos. Até que então, aqui no segundo, esse é o primeiro ponto, o mistério dos profetas, eles não sabiam disso. Como que Deus já tinha planejado o surgimento da igreja de Cristo, que ia unir todos os povos. Aí a gente passa para o tópico 2, o mistério revelado no Novo Testamento. O item 1 diz assim, ó, revelado aos apóstolos e profetas. Esses são aqueles que estavam ali enquadrados no Novo Testamento. A gente pode ver todos os Atos 13 também, onde tinha ali os profetas e os apóstolos. Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério revelado pela sua revelação. Ele fala que esse mistério que foi revelado não foi por homens. Lá aqui no final ele fala, significa dizer que a chamada dele, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, quem revelou a doutrina foi Jesus. Quem fez transparecer o mistério foi Jesus. E a chamada que Paulo teve, quem chamou foi Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele enfatiza que esse mistério oculto foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, tanto aos demais apóstolos como aos profetas. Não veio de maneira nenhuma de um raciocínio intelectual, não. Esse ministério não foi da intelectualidade de Paulo, não. Ou de um pensamento intelectual de outra pessoa, não. Esse mistério foi revelado exclusivamente pelo Espírito Santo, através do Senhor Jesus Cristo. O item 2 fala sobre o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, como até já citei aqui. Que mistério é esse? O mistério que Deus revelou para a humanidade é a igreja. E Deus não foi pego de surpresa desde quando Adão e Eva pecaram. Não, Deus já planejou a igreja para que unisse todos os povos. E Cristo executou esse planejamento que Deus planejou, Cristo executou. E o Espírito Santo agora ele aplica nos corações das pessoas. Então o mistério revelado é a igreja. Essa é a nossa resposta do título da lição, o mistério da unidade revelada, que é a igreja. Que Deus, ou Jesus Cristo, através de sua morte e ressurreição, através da sua cruz, através do seu sangue, uniu judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Através da morte de Jesus, Jesus ressuscita, e através do seu sangue, através da morte ali na cruz, Jesus, ele une todos os povos. Ele quebra a divisão. E é interessante que ele quebra aqui duas divisões. A divisão que existia entre o homem e Deus, que o pecado fazia separação. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Jesus quebrou esta barreira, tornando-se o homem acessível a Deus. E aquela barreira racial, aquela barreira que existia entre judeus e demais nações, que significa os gentios. Os judeus e gentios também se quebrou-se essa barreira. E gentios e judeus tornou-se um povo só, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E por que o corpo? Porque Cristo é a cabeça. No item, continua aqui no item 2,
E agora a igreja tem essa grande responsabilidade de anunciar esta verdade, que Jesus Cristo, ele veio para salvar toda a humanidade, independente da raça, independente de quem ele é, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é sábio, se ele é ignorante, independente. Jesus veio salvar todas as pessoas pela revelação desta igreja, pela revelação do mistério. A igreja de Cristo está com as portas abertas para receber todas as pessoas, independente de onde ela veio, independente da sua raça, independente. Não existe distinção entre judeus e gentios. E a igreja, ela é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo, de pregar o Evangelho. A igreja tem essa incumbência, tem essa comissão de ir anunciando que Cristo é o corpo que morreu, ressuscitou, está vivo para todo sempre, e é necessário que as pessoas reconheçam isso e venham fazer parte deste corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. O item 3 fala sobre a magnitude do mistério, é a grandeza da igreja. Em Cristo e por Cristo, todos somos um participante da mesma promessa. Na igreja de Cristo não existe aquele que é maior e aquele que é menor. Todos são os mesmos, ou seja, existe um nivelamento entre todos os irmãos. A misericórdia de Deus, ela alcança todos de maneira bem linear. Então na igreja não existe fulano é maior do que ciclano, não. Todos ali foram unidos em Cristo, todos carentes da graça e misericórdia de Deus. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Alguns líderes da igreja não aceitavam que os gentios pudessem fazer parte também da igreja de Cristo. E ali em Atos 11, o apóstolo Pedro ele começa a discorrer e falar que Cornélio foi aceito, recebeu a palavra, recebeu o Espírito Santo, e todos começam a compreender que esse mistério agora tinha sido revelado, e para eles só os judeus tinham direito à salvação, agora tanto judeus como gentios que receberem a palavra de bom grado, no coração aberto, e aceitarem o Senhor Jesus Cristo. No item 3, o mistério pré-estabelecido por Deus, as riquezas insondáveis de Cristo. Essas riquezas insondáveis foi a providência de Deus, que Deus já tinha provido lá desde antes da fundação do mundo, como diz que Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo, pela presciência do Senhor. Deus já tinha planejado a maneira de como restaurar o homem caído e separado de Deus a partir ali de Adão e Eva, que eles pecaram contra o Senhor. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Então, anunciar as verdades de Cristo para o povo, o apóstolo Paulo, ele considerava isso muito importante, muito prazeroso. Dizer que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo estará aberto para receber todas as pessoas. E esse plano que Deus fez lá, desde antes da fundação do mundo, já tinha planejado, e foi executado pelo Jesus Cristo e aplicado pelo Espírito Santo do Senhor. O item 2, o eterno propósito em Cristo. Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo. Assim, o plano de salvação. O plano de salvação foi esse, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, onde foi executada por intermédio de Jesus Cristo. Deus tinha esse propósito, Jesus Cristo veio e executou esse mistério que estava oculto, que foi revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. O item 3, para finalizar, o plano divinamente pré-estabelecido. Deus é soberano e controla todas as coisas e todas as eras. Tempos e circunstâncias, quem controla? Deus. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Podemos entrar com confiança pela fé em Jesus Cristo lá no santuário, onde somos agora sacerdotes de Cristo, onde
podemos orar diretamente ao Senhor, onde podemos dobrar os nossos joelhos, pedir perdão dos nossos pecados. Isso tudo recebemos através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E a conclusão, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu tempo, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mesmo projeto que Deus tinha idealizado. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios devidamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então aqui nós encerramos que essa unidade, que o título da lição fala, o mistério da unidade revelado, é que os judeus pensavam que eles eram os povos, ou o povo exclusivista, que só ele tinha direito à salvação. Jesus Cristo vem e revela que estabelece a sua igreja, e que na igreja de Cristo não só judeus, gregos, gentios, todos podem receber a salvação em Jesus Cristo. Que mensagem maravilhosa, e que nós ficamos felizes, porque nós também somos gentios e recebemos a palavra do Senhor de bom grado e testificamos da obra redentora de Cristo ali na cruz do Calvário, e através da presença do Espírito Santo do Senhor. Que Deus continue abençoando você. Você possa ouvir esse assunto do mistério. Você não sabia qual era o mistério? Que mistério é esse? Você vai aprender qual foi este mistério, que se pode ouvir no seu carro, pode ouvir na sua casa, pode fazer fazendo alguma coisa, clica ali e deixa passando, você vai entender esse mistério da lição da nossa EBD, e a nossa hashtag Vem para Cristo. Pode compartilhar essa live, compartilha, dá um legal lá, se gostou. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até a próxima.